O canto das sereias era uma das características mais intrigantes e perigosas dessas criaturas mitológicas. Sua voz era uma sinfonia celestial, uma melodia que podia derreter até mesmo o coração do mais corajoso entre os marinheiros. Era uma canção que hipnotizava e encantava, como se fosse uma promessa de prazeres inimagináveis. Houve uma época em que o mundo era habitado por seres mitológicos e criaturas extraordinárias. Entre essas criaturas estavam as sereias, seres míticos que encantavam e seduziam os marinheiros com suas vozes melodiosas. Este mito foi registrado por dezenas de culturas ao redor do mundo, incluindo o Brasil, com a lenda indígena da sereia Iara. No entanto, uma das mais famosas, mas não a mais antiga, está na mitologia grega. No cerne dessa lenda estão Aquelu, o deus dos rios, e Terpsícora, uma das filhas de Zeus, musa da dança e da poesia lírica. Unidos, deram à luz a 3 belas filhas que combinaram a graça da dança com a exuberância das águas. Essas 3 sereias possuíam vozes hipnotizantes, capazes de atrair os marinheiros que ousavam navegar pelas águas que cercavam sua ilha. Eram criaturas enigmáticas com o corpo de mulher e a cauda de peixe, adornadas com longos cabelos e olhos hipnóticos. Por ordem dos deuses, as sereias receberam a missão de guardar o Estreito de Messina, um perigoso ponto de passagem marítima. Os deuses dotaram-nas com a habilidade de prever o futuro, concedendo-lhes conhecimento do destino daqueles que ousassem navegar por essas águas traiçoeiras. Mesmo com o dom divino, também foram marcadas por um certo pesar. Ansiavam por se tornarem humanas, desejando poder abandonar sua forma marinha e caminhar sobre a terra como os mortais. Seu canto era tão irresistível que mesmo os marinheiros mais experientes e sensatos eram vítimas de sua magia. Ulisses, na epopeia Odisseia de Homero, foi um dos poucos heróis que conseguiu resistir. Essa descrição do canto das sereias destaca sua capacidade única de hipnotizar os marinheiros, tornando-as figuras míticas tão intrigantes quanto perigosas. Assim que as sereias começavam a cantar, sua melodia preenchia os ouvidos dos marinheiros, fazendo com que perdessem a noção de tempo e espaço. A música tinha o poder de cavar profundamente as emoções dos homens. Ela evocava sentimentos de paz, êxtase e um desejo intenso de chegar mais perto da origem do som. Os marinheiros que ouviam o canto ficavam tão enfeitiçados que se esqueciam de suas tarefas a bordo. Eles largavam os remos e os afazeres do navio, entregando-se completamente à sedução. Este efeito hipnótico poderia levar os navios a se aproximarem perigosamente de rochas e recifes onde as sereias os aguardavam, e isso resultava em naufrágios e tragédias. O poema de Homero descreve o retorno de Ulisses para casa. Após 10 longos anos de guerra na cidade de Troia, Ulisses finalmente empreendeu uma jornada de regresso. No entanto, ele sabia que essa jornada seria repleta de desafios e tentações, e uma das mais temidas era o encontro com as sereias. O navio de Ulisses e sua tripulação navegavam pelas águas turbulentas do Estreito de Messina, um local conhecido pela periculosidade das sereias que lá habitavam. O herói, prevenido pelos oráculos e advertido por outros navegadores, tinha um plano para enfrentar esta ameaça. E as sereias, sabendo da chegada de Ulisses, aguardavam ansiosamente pelo seu navio. O canto era tão doce e envolvente que ele ecoava através do ar e das ondas do mar, alcançando os ouvidos de todos a bordo. Ulisses, no entanto, havia se preparado. Ele tinha dado ordens específicas para sua tripulação. Eles deveriam tapar os ouvidos com cera para não ouvirem o canto das sereias. Mas ele, muito curioso e destemido, decidiu experimentar algo que nenhum outro homem havia feito antes. Ele pediu que seus homens o amarrassem firmemente ao mastro do navio, para que pudesse ouvir o canto sem ser seduzido por ele. Conforme o navio se aproximava, Ulisses começou a ouvir as vozes das criaturas.
e o canto era de fato divino. A melodia penetrava sua alma, despertando desejos profundos e uma sensação de êxtase. Ulisses manteve-se contra as amarrações, tentando se soltar de todas as formas, mas seus homens, fiéis às ordens, o mantiveram seguro. O herói experimentou o que ninguém havia tentado antes, mas graças às precauções tomadas, salvou mente e corpo. Assim, Ulisses e sua tripulação conseguiram superar o perigo das sereias, continuando sua jornada épica de volta para casa, onde desafios ainda maiores o aguardavam. O mito das sereias tem várias interpretações e variações em diferentes culturas ao redor do mundo. Na mitologia grega, como mencionado, e também na mitologia romana, cultura nórdica, na mitologia celta e no folclore brasileiro. E em algumas partes da África também existem histórias de criaturas semelhantes às sereias. As sereias são criaturas míticas, portanto, não existe uma explicação científica que aponte a origem dessa espécie. A ideia de um animal metade peixe e metade humano é um produto da mitologia e da imaginação dos povos ao longo dos séculos. No entanto, o mito pode ter sido influenciado por encontros reais com animais marinhos ou por interpretações errôneas de características naturais. Relatos de marinheiros sobre avistamentos de animais como peixe-boi, focas ou leão marinho podem ter contribuído para a criação dessa ideia. Para alguns biólogos, manatins, focas e outras criaturas marinhas reais são frequentemente apontadas como possíveis fontes da inspiração para a lenda das sereias. Esses animais têm uma forma e comportamento que, em algumas situações, podem ter sido interpretados de maneiras míticas ou fantasiosas. Alguns argumentam que durante longas viagens, os marinheiros poderiam ter avistado manatins à distância, especialmente em condições de pouca luz ou estado de extremo cansaço, e interpretaram erroneamente esses animais como criaturas míticas. Os marinheiros contavam sua experiência quando retornavam e suas histórias foram então transmitidas oralmente e podem ter sido exageradas ou modificadas com o tempo. Um desses relatos é de ninguém menos que Cristóvão Colombo. Em seu diário de viagem, Cristóvão narra um caso curioso. Em 1493, um ano após aportar pela primeira vez na América, ele diz ter avistado 3 sereias nadando no litoral caribenho, mas as criaturas foram descritas com certa decepção. Segundo o navegador, elas mais pareciam com homens do que belas mulheres como havia lido. Outro dado curioso é que culturas onde sereias são retratadas também são regiões onde vivem animais como manatins. No Brasil, por exemplo, que temos a Iara, encontramos o peixe-boi no rio Amazonas. É importante ressaltar que esta explicação não é uma verdade cientificamente comprovada, apenas uma teoria baseada em observações históricas e comportamentais. Eles possuem uma forma corporal que, à distância e com pouca informação, pode ser interpretada como a parte superior do corpo humano. Além disso, os manatins são conhecidos por se aproximarem de embarcações e curiosamente as observarem, o que pode ter contribuído para relatos de sereias que chegavam perto dos navios. E você, o que acha? Que as sereias realmente existem e decidiram se esconder para sobreviver, ou acredita que estes seres míticos não passam de lendas? Deixe seu comentário. Até a próxima!